Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Nesta oportunidade, eu queria que nós lêssemos um dos salmos que nós temos na Palavra de Deus, baseado no qual estaremos concentrando a nossa atenção e a nossa meditação na noite de hoje. O salmo é o Salmo 46, salmo de número 46, tem em algumas Bíblias o título Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ao mestre canto, esse aqui é o título original, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Diz-nos o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra de Deus. Todo o salmo leremos a partir de agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Deus nos abençoe, meus irmãos e amigos, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, durante a história da igreja, durante a história do povo de Deus aqui na terra, nós podemos constatar a existência de determinadas pessoas, sejam homens, sejam mulheres, que foram corajosas, que foram ousadas, destemidas na pessoa de Deus, destemidas na pessoa do Senhor. Pessoas, irmãos e amigos, que não temeram qualquer tipo de adversidade. Pessoas que não temeram qualquer tipo de tribulação que porventura viesse passar em sua vida, em sua peregrinação aqui na terra. Pessoas, meus irmãos, pessoas, meus amigos, que colocaram a pessoa de Deus, colocaram a obra de Deus em primeiro lugar, como prioridade em suas vidas, e repito, vidas aqui na terra. E aí, dentre vários exemplos que nós poderíamos citar desse tipo de pessoa, dentre vários exemplos que nós poderíamos destacar desse tipo de pessoa que não ousaram e que com coragem e que com destemor se viram a Deus, nós podemos destacar a pessoa do grande servo de Deus no passado, ou seja, a pessoa de Martinho Lutero. Conforme nós vimos há algumas semanas, ele foi a pessoa usada por Deus, ele foi a pessoa usada pelo Senhor, através dessa ousadia, através dessa coragem, para que em 1517 levasse a igreja a uma confrontação com a Bíblia, levasse a igreja a uma confrontação com a palavra de Deus. E em virtude dele ter tomado essa posição, em virtude dele ter assumido essa postura, ele sofreu todo tipo de adversidade, todo tipo de perseguição, inclusive correndo risco de morte, correndo risco da sua própria vida. Diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, nós podemos nos inquirir, nós podemos nos perguntar: qual é o segredo de uma pessoa ter essa postura? Qual é o segredo de uma pessoa ter uma coragem tão grande que coloque em risco a sua vida, mas que priorize a pessoa de Deus, priorize a obra de Deus em sua vida?
O que será que está por trás de uma ousadia, de uma coragem tão grande e tão intensa que leva uma pessoa a desafiar, se preciso for, até mesmo a própria morte? Por quê? Por que isso? A resposta é simples, meus irmãos. A resposta é simples, meus amigos. A confiança que nós temos e temos na pessoa de Deus. Na medida em que nós temos esse sentimento, na medida em que nós desenvolvemos essa confiança em Deus, independente das adversidades, independente das consequências, nós colocaremos a nossa fé, a pessoa de Deus em primeiro lugar, independente, repito, daquilo que porventura venha nos acontecer. No caso específico de Martinho Lutero, que nós fizemos menção agora há pouco, ele tinha, meus irmãos, meus amigos, um carinho, um apreço todo especial por esse salmo que nós acabamos de ler, ou seja, o salmo de número 46. Na verdade, para quem não sabe, esse Salmo 46, ele se viu de fonte inspiradora para que Lutero ele pudesse compor um dos grandes hinos que nós temos na nossa música cristã e que foi um dos lemas da Reforma Protestante, ou seja, Castelo Forte, que está no nosso inário sob o número 640. E é interessante que esse salmo, ele ficou tão presente, ele ficou tão marcante na vida de Lutero, que lá na sua lápide na Alemanha, ele foi escrito para que se visse de memorial do quanto ele amava, do quanto ele gostava desse texto que nós temos diante de nós. É por isso, dizem alguns historiadores, que quando Lutero ele passava por algumas adversidades, ele passava por alguns problemas, ele sempre solicitava, ele sempre pedia que as pessoas cantassem esse Salmo 46, para que a partir disso ele pudesse desfrutar de consolação, para que a partir disso ele pudesse desfrutar de paz e paz no Senhor. E de fato, meus irmãos, meus amigos, esse salmo que nós temos diante de nós, salmo de número 46, ele nos exorta à confiança, ele nos exorta a esperar e a esperar em Deus. Se nós pudéssemos resumi-lo, se nós pudéssemos sintetizá-lo, nós podíamos entender que a lição principal que nós temos diante de nós é um salmo que nos traz esperança, é um salmo que nos traz conforto, é um salmo que nos traz grande consolação. E aí, nessa noite de hoje, meus irmãos, nessa noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós considerássemos alguns pontos, eu queria que nós considerássemos algumas verdades que nós temos nesse salmo, ou seja, no salmo de número 46. É interessante nós observarmos a fonte da qual surgiu esse salmo que nós temos diante de nós. Conforme nós temos aqui na descrição, é um dos salmos escritos pelos filhos de Corá, mas que foi escrito em uma circunstância, foi escrito em um momento muito especial do povo de Judá. E esse relato nós encontramos lá em 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19, quando o reino de Judá ele é ameaçado pelos assírios através de Senaqueribe, e ali Deus intervém de uma maneira milagrosa, de uma maneira miraculosa e liberta, sem que o povo levantasse uma só espada, o povo de Jerusalém, fazendo com que eles vencessem, fazendo com que eles prevalecessem diante dos seus inimigos. Então, dentro desse contexto de vitória, dentro dessa circunstância de agradecimento a Deus, os filhos de Corá escrevem esse salmo que nós temos e temos diante de nós. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: desfrutando da proteção divina. Repetindo, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: desfrutando da proteção divina. E com base aqui nesse texto, eu queria que nós dividíssemos em 3 partes, em 3 divisões, em 3 pontos, e seguíssemos assim esse roteiro para que possamos entender um pouco desse salmo e desdobrá-lo em ações práticas nas nossas vidas, visando o nosso conforto, visando a nossa edificação, mas acima de tudo, a glorificação do nome do nosso Deus, a glorificação do nome do nosso Senhor. E aí, nós podemos nos perguntar, quais são então os pontos, quais são então as verdades que nós podemos destacar, que nós podemos dividir desse texto que nós temos diante de nós.
A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, meus amigos, é a descrição que o salmista faz de Deus, o único protetor do seu povo. A descrição que os salmistas fazem de Deus, o único protetor do seu povo. E aí eu lhes convido a acompanharem a leitura do versículo 1, o versículo que abre esse salmo que nós temos diante de nós. Salmo 46, versículo 1, diz-nos o seguinte: meus irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que nós temos aqui, meus irmãos, o que nós temos aqui, meus amigos, é a declaração fantástica que os salmistas, os compositores desse salmo, eles fazem acerca da pessoa de Deus. Eles fazem acerca da pessoa do Senhor e do Senhor através desse verso. Conforme nós temos aqui nessa passagem, este salmo ele foi escrito, e nós falamos agora há pouco, após uma demonstração de proteção, após uma demonstração de guarda que Deus ele dispensou em relação ao seu povo, livrando-os dos seus inimigos, no caso, livrando dos assírios. E para quem não sabe, os assírios era a poderosa ou a nação mais poderosa até então na terra. E aí, sob o ponto de vista humano, o rei de Judá não tinha nenhuma condição de sobressair diante dos assírios. Se não fosse o agir de Deus, se não fosse a intervenção do Senhor, com certeza a derrota de Jerusalém seria certa. A derrota de Jerusalém, ela ocorreria naturalmente. Contudo, Deus surge e, conforme nós falamos, como protetor do seu povo, age, intervém e livra Israel, fazendo com que eles obtivessem uma grande vitória. E aí, dentro desse versículo número 1, nós encontramos pelo menos 3 afirmações que os salmistas fazem em relação a Deus, para descrevê-lo como esse protetor, como esse único protetor do seu povo. E quais são essas declarações? Quais são essas afirmações que os salmistas aqui fazem em relação a Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, os salmistas, eles descrevem a Deus aqui como nosso único refúgio. Os salmistas, eles descrevem a Deus aqui como nosso único refúgio. E por isso eles dizem, Ele é o nosso refúgio. Literalmente falando, Deus é o lugar seguro no qual nós podemos nos dirigir diante das adversidades, sejam elas quais forem em nossas vidas. Sejam adversidades espirituais, sejam adversidades físicas, enfim, toda e qualquer adversidade é para Deus que nós devemos nos dirigir. Ele é o nosso lugar de refúgio, Ele é o nosso lugar de guarda, e era essa a compreensão que os salmistas aqui eles têm em relação a Deus. Contudo, eles descrevem a Deus não só como nosso refúgio, mas também descrevem a Deus como a nossa fortaleza. É por isso que ele diz que Deus ele é a nossa fortaleza. Ele é, literalmente falando, a nossa construção fortificada, que servia nos tempos do Antigo Testamento para se proteger dos inimigos, para poder proporcionar descanso diante das guerras, descanso diante dos conflitos. Era assim também que os salmistas, eles viam a pessoa de Deus, aquele que nos protegia dos inimigos, aquele que nos proporcionava descanso diante das guerras, para que assim nós pudéssemos seguir em frente. Mas não só isso. Eles descrevem a Deus como refúgio, eles descrevem a Deus como fortaleza e também como socorro. E conforme o texto diz aqui, o socorro bem presente. Ou seja, Deus, Ele é, meus irmãos, meus amigos, o auxiliador presente, o auxiliador suficiente para nós passarmos todo e qualquer momento difícil,
todo e qualquer instante de dificuldade em nossas vidas. Então, percebam aqui que declarações fantásticas, percebam aqui que declarações maravilhosas nós temos da parte de Deus acerca do próprio Deus, que faz de Deus o único protetor e o único protetor do seu povo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro diante das adversidades. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que o salmista, ou os salmistas, melhor dizendo, eles se referem a Deus através dessas qualidades, refúgio, fortaleza, socorro, e eles falam no sentido bem pessoal, eles falam no sentido bem particular, nosso, ou seja, é uma exclusividade. Era uma exclusividade para o povo de Jerusalém, nos tempos em que esse salmo foi escrito. É uma exclusividade para o povo de Deus aqui na terra. Se tem algo, meus irmãos, se tem algo, minhas irmãs, que nós temos da parte de Deus e que é um grande benefício que nós temos justamente da parte de Deus, é justamente nós termos a esse Deus que é refúgio, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que é socorro bem presente em meio a toda e qualquer tribulação que porventura nós enfrentemos, que porventura nós passemos em nossas vidas. Deus, meus irmãos, Ele se faz presente no nosso viver. Deus, Ele se faz presente na nossa vida, agindo dessa forma, agindo dessa maneira, para que possa nos propiciar a proteção necessária que nós carecemos em nossas vidas. É por isso que em alguns versos os salmistas aqui eles retratam justamente esse fato. Que fato? Essa presença de Deus no meio do seu povo, esse privilégio que nós temos de ter a Deus em nossas vidas como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como nosso socorro presente. É por isso que nos versículos 4 e 5 e também os versos 7 e 11, os salmistas aqui, eles descrevem essa presença de Deus em nossas vidas. Olha só o que nos diz aqui esses versos 4 e 5 e também o versículo 7 e o versículo número 11. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha só a coisa fantástica. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então, aqui é um salmista que está se referindo aqui ao povo de Deus, à sua cidade, em que Deus ele habita, em que Deus ele mora no meio dela, sendo o que? O seu refúgio, sendo o que? A sua fortaleza, sendo o que? O seu socorro e socorro bem presente. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande privilégio, minhas irmãs, nós temos e temos da parte de Deus. E o salmista, ele não cessa aqui, no versículo 7, no versículo 11, ele enfatiza essa realidade, a presença de Deus sendo refúgio, sendo fortaleza, sendo socorro bem presente em nossas vidas. Ele assim se expressa, verso 7 e verso 11, que é a mesma descrição. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha, meus irmãos, nós temos da parte do Senhor. Nós temos essa propriedade, nós temos esse benefício, nós temos essa bênção e essa bênção da parte de Deus. E aí, convém que nós nos perguntemos, será que nós estamos vivenciando de fato esse fato? De verdade esse fato? Será que Deus ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente? Será que diante das dificuldades, dos problemas, das adversidades que porventura nós vivenciemos, que porventura nós enfrentemos em nossas vidas, é assim que nós nos deparamos em relação aos mesmos, tendo essa consciência, tendo essa confiança, tendo essa certeza em nosso coração? Deus, irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele requer isso de nós. Ele requer que nós tenhamos essa visão, Ele requer que nós tenhamos esse sentimento, Ele requer que nós tenhamos essa confiança, porque isso não é algo fictício, isso não é algo inventado, não. Conforme nós falamos, quando os salmistas escreveram esse salmo, eles escreveram sob a circunstância de uma vitória que Deus havia dado ao seu povo. Então, era algo concreto, era algo real, da mesma forma que Deus agiu em benefício, da mesma forma que Deus protegeu o seu povo no passado, Ele assim protege a cada um de nós.
Disto, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos certeza. Disto nós tenhamos a exata convicção, pois essa é uma das grandes verdades que caracteriza a nossa vida aqui na terra. Podemos passar por adversidades, com toda certeza, as mais variadas possíveis, que muitas vezes afetam a nossa vida. Às vezes coisas que estão externas a nós, que nós não as procuramos e que muitas vezes insiste em bater na porta da nossa vida. Contudo, quando isso acontecer, não esqueça disso. Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que luta a nossa luta, aquele que guerreia em nosso favor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Que grande Deus é esse Deus que nós temos, que grande Senhor é esse Senhor ao qual nós servimos. Então, em primeiro lugar, o salmista aqui faz essa descrição. Que descrição? De Deus como único protetor do seu povo, sendo refúgio, sendo fortaleza, sendo socorro bem presente nas tribulações. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, nós temos aqui o resultado da proteção divina. Em primeiro lugar, a realidade, vamos assim dizer, da proteção de Deus. Em segundo lugar, o que ela gera, o que ela propicia em nossas vidas. Então, qual é o resultado da proteção divina na vida do crente? Destemor, intrepidez, coragem e ousadia. É o que nós encontramos justamente nos versículos 2 e também no versículo número 3. Olhem só o que nos diz aí, Salmo 46, versos 2 e também o versículo número 3. Diz o seguinte: portanto, como consequência das declarações do versículo 1, Deus refúgio, fortaleza, socorro bem presente, então o salmista prossegue: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Verso 3: ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, qual é o resultado direto? Qual é a consequência lógica de uma pessoa em que Deus se faz como seu protetor, o seu único protetor? Aqui, a coragem, a ousadia, o destemor, conforme nós temos na palavra de Deus. Por isso o salmista diz: portanto não temeremos. Portanto não temeremos. E a partir daí, conforme nós temos no restante do versículo 2, restante do versículo 3, na verdade, por todo o versículo 3, o salmista aqui coloca algumas situações assombrosas, mas mesmo nessas situações, mesmo nessa circunstância, aquela pessoa que tem a Deus como seu protetor, aquela pessoa que tem a Deus como seu guarda, ela não vai temer nada, absolutamente nada. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, porque a palavra de Deus aqui coloca situações extremamente adversas, terremotos, maremotos. Nós talvez não saibamos o que isso representa na prática na vida de uma pessoa. Nós vivemos dentro de uma localização geográfica onde nós não deparamos com terremotos, onde nós não nos deparamos com maremotos, mas deve ser, e de fato é, uma coisa extremamente delicada. Você está em um determinado local e a terra começar a se sacudir, a terra começar a se mexer e você não ter um ponto de apoio, um ponto de segurança e esperar tão somente desastre, mas o salmista diz: mesmo nessa situação, mesmo nessa condição, qual será o nosso sentimento? Nós não temeremos. Pense nesse grande privilégio, pense nessa grande bênção que nós temos e temos da parte de Deus, e é justamente essa confiança, meus irmãos, essa confiança, minhas irmãs, que deve ser algo presente nas nossas vidas. Na verdade, que é algo necessário, extremamente necessário em nossas vidas. Afinal de contas, nós vivemos uma vida de várias incertezas. Existem as incertezas quanto à natureza, tragédias, assolações que muitas vezes acometem a vida humana. Existem as incertezas financeiras tão comuns, tão corriqueiras, sobretudo no nosso país, nesse exato momento em que nós vivemos, onde nós olhamos para o futuro e não enxergamos um horizonte tão bonito, mas mesmo assim, mesmo diante dessas incertezas, mesmo diante dessas inseguranças, qual deve ser o nosso sentimento? Qual deve ser a nossa confiança de que Deus estará sempre conosco?
Esse aqui, meus irmãos, é um remédio que Deus nos dá, para que nós possamos ser consolados. Isso aqui é um lenitivo que Deus proporciona a cada um de nós, para que nós possamos olhar com um olhar esperançoso quanto o nosso futuro. Não perceber as circunstâncias adversas que muitas vezes caracterizam as nossas vidas, mas focarmos a nossa visão no Senhor, focarmos a nossa visão em Deus, porque de fato Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em toda e qualquer tribulação que porventura nós tivermos, porventura nós enfrentarmos, sejam elas quais forem, seja na natureza, conforme nós falamos, seja no campo financeiro, seja no campo pessoal. Muitas vezes, durante a nossa vida aqui na terra, nos deparamos com situações inesperadas. Às vezes é uma enfermidade, às vezes um problema nosso em termos familiar. E isso, no primeiro momento, procura justamente desestabilizar a nossa fé. Mas aí é que nós devemos voltar a nossa esperança para Deus. Aí é que nós devemos voltar a nossa esperança para o Senhor, enxergando como os salmistas enxergavam a Deus aqui. Como? Como refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que nós nos fortaleçamos, meus irmãos, que nós nos fortaleçamos, minhas irmãs, em relação a essas verdades que nós temos aqui diante de nós. Deus, Ele não nos deixa sós, não em absoluto, mas ao longo da nossa peregrinação aqui na terra, Ele faz uso da sua palavra, para que essa palavra possa confortar o nosso coração, assim como esse salmo conforta, e dessa forma possamos adquirir a força espiritual necessária de erguermos as nossas cabeças, olharmos para Deus e seguirmos cumprindo o plano que Ele tem determinado para cada um de nós. Uma coisa nós devemos saber, algo jamais nós devemos esquecer: Deus, Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Experimentemos essa realidade em nossas vidas. Diante dessas circunstâncias adversas que muitas vezes nos acometem, diante dessas circunstâncias adversas que muitas vezes assolam a nossa vida, que a nossa esperança, que a nossa confiança, que a nossa fé esteja posto nesse Deus descrito aqui pelas Escrituras Sagradas. Que possamos experimentar isso no seu sentido real, que possamos experimentar isso no seu sentido verdadeiro em nossas vidas, porque é fácil demais podermos fazer essas declarações, é fácil demais podermos instruir quanto a essas verdades, de Deus ser o refúgio, de Deus ser a fortaleza, de Deus ser o socorro bem presente nas nossas tribulações. Contudo, o grande desafio que nós temos é experimentar isso na nossa vida. Quando nós formos assolados pelas circunstâncias contrárias, quando as tribulações baterem à porta da nossa vida, mas Deus nos chama, meus irmãos, Deus nos chama, minhas irmãs, a termos essa experiência na nossa vida, a podermos nos concentrar a visão tão somente no Senhor, não temer as circunstâncias, mas considerar na grandeza do Deus que tem força superior, poder superior a qualquer circunstância que porventura nós vivenciemos, que porventura nós experimentemos em nossa vida. Então, que nós tenhamos, repito, esse sentimento, que nós tenhamos, repito, essa confiança. As tribulações vêm com toda certeza, assolam a nossa vida, não resta a menor dúvida, mas Deus é e continuará sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Há crises, com certeza, crises financeiras, crises morais, todo tipo de natureza, mas não esqueçamos dessa verdade que nós temos diante de nós. Então, no primeiro momento, os salmistas descrevem a Deus como o único protetor do seu povo, refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em segundo lugar, os salmistas apontam para o resultado direto de se ter a Deus como o único protetor das nossas vidas, ou seja, nós não temeremos, seremos corajosos, intrépidos, destemidos e arrojados. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, nós temos algumas exigências que a palavra de Deus nos faz para nós termos a Deus
como nosso único protetor. Algumas exigências que a palavra de Deus nos faz para termos a Deus como nosso único protetor. Quais são essas exigências? O que é que nós devemos fazer? Qual é a responsabilidade que nós temos para que esses sentimentos descritos aqui pelos salmistas, de fato, sejam uma realidade em nossas vidas? Quando nós olhamos aqui para o Salmo, percebemos pelo menos duas exigências, duas obrigações que a palavra de Deus nos impõe para que nós tenhamos a Deus como nosso único protetor. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, devemos contemplar as obras de Deus. Nós devemos contemplar as obras de Deus. Olhem só o que nos diz aqui no versículo 8, Salmo 46, versículo 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: vinde, é um chamamento, é uma ordem. Contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. A palavra contemplar, que nós temos aqui nesse verso, no verso 8, significa literalmente considerar com atenção. Significa literalmente refletir com admiração. Eu vou repetir. A palavra contemplar, que nós temos aqui no versículo 8, significa literalmente considerar com atenção. Significa literalmente refletir com admiração. E o que é que o salmista nos exorta? Qual é o chamamento que ele faz? Para que nós consideremos com atenção, para que nós reflitamos com admiração. A que ele se refere? O texto diz: as obras do Senhor e as assolações que ele efetuou na terra. Aqui, estritamente falando, o salmista está se referindo à operação que Deus fez. E conforme nós dissemos, está registrado lá em 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 19, sobre a forma, a maneira através da qual Israel venceu os assírios e, como consequência, o rei Senaqueribe. A maneira como Deus interveio, a maneira milagrosa como Deus agiu naquele evento, libertando e dando vitória ao seu povo. E o salmista faz esse chamamento: olhem as obras do Senhor, veja as operações, vejam as assolações, veja o trabalhar de Deus em toda a terra. É essa, meus irmãos, a obrigação primeira que recai sobre nós. Para que nós tenhamos a Deus como nosso refúgio, para que nós tenhamos a Deus como nosso socorro, como a nossa fortaleza, precisamos olhar, precisamos perceber, precisamos enxergar tudo aquilo que Deus já fez através da história. E que grandes coisas Deus já fez na história. Deus já fez em favor do seu povo num sentido específico, num sentido particular. E na medida em que nós consideramos essas coisas, na medida em que nós atentamos para isso, a nossa fé é alimentada, a nossa esperança se renova. E aí passamos a perceber com mais nitidez, passamos a perceber com mais clareza que, de fato, Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. É por isso, meus irmãos, que Deus nos disponibilizou a sua palavra. Deus nos deu a palavra de Deus para que nós não só a conheçamos, mas também para que nós vejamos todas essas ações de Deus em favor do seu povo. Deus, Ele nos providenciou a sua providência. Para quê? Para que nós percebamos o tanto quanto Deus já agiu na nossa vida, seja na nossa salvação em si, mas por toda a nossa vida, para que nós cheguemos a essa conclusão. Que conclusão? Que Ele é o nosso protetor. Que conclusão? Que Ele é o nosso ajudador. A grande diferença, ou a grande dificuldade, é que muitas vezes, quando nós passamos por determinados problemas, nós focamos tão somente nos nossos problemas. Nós focamos tão somente na nossa adversidade e não abrimos o horizonte para perceber a grandeza do Deus ao qual nós servimos. E é aqui que reside o nosso problema. É aqui que reside a nossa dificuldade. Enxergamos não somente as dificuldades, mas não a grandeza do Deus ao qual nós servimos. Por isso a Bíblia faz este chamamento. Por isso que a Bíblia nos desperta. Contemple as obras do Senhor. Perceba com admiração, perceba com adoração, perceba com louvor o tanto quanto Deus já agiu através da história do seu povo, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Repito, quando isso acontece, a nossa esperança é renovada, a nossa fé é alimentada, olhamos para cima e chegamos à conclusão: se Deus fez no passado,
continuará a fazer. Se Deus já fez por mim lá atrás, continuará a fazer no presente e há de fazer sempre para a glória e louvor do seu santo nome. É isso, meus irmãos, que nós devemos ter, essa percepção de podermos ver o agir de Deus na nossa vida, de podermos ver o trabalhar de Deus nas nossas vidas, em pequenos detalhes que muitas vezes passam imperceptíveis nas nossas vidas e que a gente não consegue perceber a mão providencial de Deus. Portanto, tenhamos esse exercício como uma prática nas nossas vidas. Vejamos como Deus age, vejamos como Deus trabalha, vejamos como Deus opera na nossa vida, para que essa fé, essa confiança, ela venha a ser alimentada ela venha a ser alimentada nos nossos corações. Então, isso requer de nós esse exercício. Isso requer de nós essa obrigação de estarmos sempre percebendo as ações de Deus nas nossas vidas. É a primeira coisa. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós temos aqui uma outra exigência. Outra exigência para quê? Para se ter a Deus como nosso único protetor. E nós encontramos lá no versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então nós somos chamados a quê? A descansarmos em Deus. Somos chamados a quê? A descansarmos no Senhor. Aqui existe uma outra ordem. E que outra ordem é? Que nós devemos nos aquietar, que nós devemos descansar, que nós devemos nos refrigerar na pessoa de Deus e não ficar tentando agir de acordo com a nossa força, confiando em nós mesmos, como se a partir de nós mesmos fôssemos capazes de mudar qualquer quadro, qualquer situação. O contexto, repito, no qual esse salmo foi escrito, lá 2 Reis 18, 19, é uma comprovação disso. Israel não tinha como vencer os assírios. Isaías não tinha como prevalecer diante dessa guerra. O que foi que eles fizeram? Eles se aquietaram. Eles descansaram, e através da palavra confortadora de Isaías ao rei Ezequias, o povo creu, o povo descansou, e no final Deus deu a vitória do seu povo. É assim, meus irmãos, que Ele faz. É assim, minhas irmãs, que Ele trabalha em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos nos adiantar e tomar a dianteira de Deus, pensando que podemos fazer alguma coisa para reverter a nossa situação, pensando que podemos fazer alguma coisa para reverter a nossa condição. Não, meus irmãos, não. Deus nos chama a descansarmos nele. Deus nos chama a confiar nele, a saber que se Ele fez, Ele faz. E se Ele faz, eu não tenho que agir, porque Ele há de providenciar o melhor fim, a melhor forma da resolução dos nossos problemas. É esse o chamado, é essa a obrigação que nós temos da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor. Então, como crentes que nós somos, devemos aprender. Isso de fato é um aprendizado. Devemos aprender, meus irmãos, devemos aprender, minhas irmãs, a descansar mais e mais em Deus. Isso é um exercício. Isso não vem naturalmente. Isso não vem instantaneamente. Isso não vem por osmose, quando nós nos aproximamos de uma determinada pessoa salva. Não, a gente tem que cultivar, a gente tem que trabalhar esse sentimento no nosso coração. Descansar e descansar em Deus, porque o nosso coração ele se inquieta, o nosso coração ele se preocupa, o nosso coração ele se angustia. A exemplo do que aconteceu com Pedro, conforme nos relatos dos evangelhos, quando estava andando sobre o mar, começou a observar na força do vento, começou a considerar na força das ondas e ali começou a submergir. Deixou de descansar em Cristo, deixou de descansar em Deus. Então assim também acontece na nossa vida. É esse o desafio, é essa a obrigação que Deus impõe sobre nós e nós devemos aceitá-la e cultivá-la para que gradativamente nós possamos confiar no Senhor. Foi o exemplo que nós destacamos na introdução da nossa mensagem. Lutero não aprendeu a descansar em Deus naturalmente, instantaneamente, não. Foi a vida que ele teve com o Senhor. Foi a vida que ele teve com Deus, muitas vezes marcada, muitas vezes caracterizada por dificuldades,
por problemas, por perseguições, mas foram naqueles momentos, naquelas situações, onde Deus foi trabalhando a confiança de Lutero na pessoa de Deus. E é assim que Ele faz conosco. Muitas vezes, Ele permite que essas situações, elas nos sobrevenham. Muitas vezes, Ele permite que essas adversidades, muitas vezes, façam parte da nossa vida. Para quê? Para trabalhar o nosso caráter. Para quê? Para trabalhar a nossa confiança em Deus. Para quê? Para fazer com que nós aprendamos a descansar em Deus, a descansar no Senhor. O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós não percebemos isso. Olhamos tão somente para a dificuldade e não vemos que aquela dificuldade é uma oportunidade para Deus trabalhar ainda mais no nosso coração, para Deus nos tomar cada vez mais para si, para que Deus proporcione essa confiança que deve existir no nosso coração. Então tenhamos essa perspectiva na nossa vida. Não olhe em si os problemas, mas veja aquilo que você pode aprender, veja aquilo que você pode crescer através dos problemas, não confiando em você mesmo, mas entregando, descansando a sua vida do Senhor. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã, e você vai ver o salto de qualidade na sua vida espiritual que vai se dar e vai se dar em sua vida. Portanto, nessa noite de hoje, meus irmãos, nessa noite de hoje, meus amigos, nós vimos 3 verdades em relação a esse salmo, a como nós devemos ter a Deus como nosso único protetor. Em primeiro lugar, nós vimos a descrição que o salmista faz de Deus como o único protetor do seu povo, por Ele ser o nosso refúgio, por Ele ser a nossa fortaleza, por Ele ser o socorro bem presente nas nossas tribulações. Nós vimos também o sentimento que nós devemos ter, uma vez que Deus Ele é o nosso protetor, portanto não temeremos, ou seja, nós seremos corajosos. E, em terceiro lugar, as exigências que Deus nos faz para que nós tenhamos a Deus como nosso único protetor. Precisamos contemplar nas suas obras e também nós precisamos descansar e descansar no Senhor. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, nessa semana que se inicia e vai se iniciar amanhã, em termos de atividades, em termos de compromisso, em termos de responsabilidades, que nós tenhamos esse sentimento no nosso coração. A vida está difícil? Com certeza. Às vezes as coisas elas não andam, sob o ponto de vista financeiro, com toda certeza. Às vezes a gente não prossegue ou a gente não obtém progresso em algumas dificuldades que a gente passa na nossa vida, não tem a menor dúvida. Agora, não esqueça disso. Não esqueça dessa verdade, não esqueça desse salmo, relembre-o, conforte seu coração e enfrente os problemas da sua vida de acordo com a confiança que Deus nos proporciona aqui na sua palavra. Façamos isso, meus irmãos, façamos isso, minhas irmãs, para que assim vivamos e vivamos da maneira como Deus se agrada, de forma que possa glorificar o seu santo e excelso nome. E aquelas pessoas que porventura estão conosco, que ainda não experimentam ainda da salvação em Cristo Jesus, que você considere, meu amigo, que você considere, minha amiga, atentamente em tudo aquilo que nós colocamos, em tudo aquilo que nós ensinamos na noite de hoje. Para quê? Para que você possa também gozar desse benefício, para que você também venha desfrutar dessa bênção. É coisa horrível nós vivermos aqui nesse mundo caracterizado por todas as mazelas que ele é caracterizado, sem que nós tenhamos alguém em quem nós podemos confiar, sem que nós tenhamos alguém em quem nós podemos nos firmar, de ficarmos olhando para um lado para outro e não vermos esperança, de ficarmos olhando de um lado para outro e não vermos a solução das nossas dificuldades. Por isso, quando nós voltamos as nossas atenções, quando nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras Sagradas, nós enxergamos a esse Deus que é assim e que pode ser uma realidade na sua vida. Tão somente se você se voltar para Ele em Cristo Jesus. Tão somente se você se voltar para Ele reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a dependência que você deve ter desse Deus para que Ele se torne tudo isso que o Salmo descreve aqui em relação à sua vida, para que Ele seja o teu refúgio, para que Ele seja a tua fortaleza, para que Ele seja o teu socorro bem presente nas tuas tribulações.
E se não bastasse, nós temos esse privilégio aqui na terra. Quando nós temos a Deus como nosso único protetor, nós temos a certeza de que esse privilégio se estenderá para a eternidade, se estenderá para uma vida que nós teremos com Deus em sua presença eternamente. E é esse o convite que o Evangelho lhe faz, para que você experimente essa bênção, para que você de fato vivencie essa verdade na sua vida. Exige, contudo, que você, conforme nós falamos, volte-se para Deus, reconheça seus pecados, reconheça as suas transgressões, mas na medida em que você assim o fizer, pode ter certeza de uma coisa: Deus será o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente nas suas tribulações. É essa a verdade, é essa a promessa que o Evangelho faz, e o Evangelho é verdade. Você pode crer, você pode obedecer, e esses benefícios se tornarão em Cristo Jesus, pela graça de Deus, uma realidade na tua vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós saiamos nessa noite de hoje conscientes dessa realidade. Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, Deus é o socorro bem presente nas tribulações do seu povo, desde agora e para sempre. Que Ele nos abençoe e que aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão bendita do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora